Então, pessoal, essa daqui é uma questão que eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a resolução. A gente sabe que a lei de Coulomb, ela permite que a gente calcule a força de interação entre cargas elétricas. Qual força de interação? Força de atração ou de repulsão. Vocês sabem que se eu tenho cargas com sinais iguais, elas vão se repelir, certo? E se eu tenho cargas com sinais opostos, estas vão se atrair. Então, o que eu vou calcular, na verdade, é uma força de atração ou de repulsão. Beleza? A distância que essas cargas estão uma da outra faz muita diferença. Vocês têm que pensar assim, ó. Imaginem que eu tenha dois ímãs. Para fazer uma analogia, uma comparação. Quanto mais próximos eles estão, maior vai ser a força de interação entre eles. Maior vai ser a força de atração ou de repulsão. Aqui a gente tem uma questão que diz o seguinte, ó. Duas cargas elétricas Q e Q separadas por uma distância d num meio homogêneo têm a força elétrica F. Considerando a lei de Coulomb, explique o que ocorreria à força Fc. Reduzir a distância entre as cargas à metade, triplicar uma das cargas. Na sequência a gente pode mostrar para vocês. Pensem assim. Eu tenho duas cargas. Uma carga Q e uma carga Q. Elas estão a uma distância d uma da outra. Não falou se essas cargas são positivas ou negativas, certo? O que a gente sabe é que elas estão a distância d. A gente não conhece essa distância também. O que a gente sabe é que a gente tem uma força de interação F. Na letra A, pede assim, se a gente reduzir pela metade, ou seja, observem aqui, eu tenho a carga Q, eu aproximar essas duas cargas, carga Q, reduzir pela metade. A metade é D meios, D dividido por 2. Depois eu faço com valores numéricos, vamos fazer só com a expressão. A lei de Coulomb é a constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido por D ao quadrado. Por que em módulo? Porque se o valor for negativo, e eu tenho que considerar ele positivo, porque eu não vou calcular uma força negativa. Então, se eu reduzir pela metade, a força F vai ficar assim, constante eletrostática, posso colocar o zero aqui, que é de constante eletrostática ou não, vezes Q, certo? Dividido por distância ao quadrado. Qual é que é a distância? A distância foi reduzida pela metade, então D sobre 2 ao quadrado. Seguindo aqui, como é que vai ficar isso? 2 ao quadrado é 4. Concordam comigo? Então vai ficar assim, F igual constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado sobre 4. De onde que vem isso? 2 ao quadrado é 4, D ao quadrado continua sendo D ao quadrado. Logo, isso vai ficar trabalhando essa equação. Esse 4, ele estava aqui, eu tenho uma divisão de fração, certo? Como é que eu vou fazer uma divisão de fração? Eu vou conservar a primeira fração. Qual que é a primeira fração? A primeira fração é K vezes Q vezes Q. Vai ficar assim, fazendo aqui em cima. Q vezes Q sobre 1. Vezes o inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? Ao invés de D ao quadrado sobre 4, vai ser 4 sobre D ao quadrado. Multiplicando isso daqui, vai ficar assim, 4K, que é a constante eletrostática, vezes Q, dividido por D ao quadrado.
O que significa isso? Ó, K vezes Q dividido por D ao quadrado é igual a lei de Coulomb. E esse 4 aqui está multiplicando todo esse valor. Então, eu posso dizer que F é igual a 4 vezes F. Ou seja, se eu tenho duas cargas quaisquer a uma distância D, eu diminuo essa distância pela metade, o que vai acontecer? A força vai aumentar 4 vezes, certo? Reduzir pela metade vai aumentar 4 vezes. Eu posso fazer com valor numérico para mostrar para vocês. Ó, imaginem que a gente tenha lá uma carga com 2 vezes 10 na menos 6, tá uma distância de 4 metros de uma outra carga que é 3 vezes 10 na menos 6, ou 3 microcoulomb, certo? Qual que é a força? A força que a gente vai calcular entre elas é uma força de repulsão, concordam? Por que é uma força de repulsão? Porque essas cargas elas têm valores positivos. Então, a gente tem a distância, que é 4 metros, e a gente tem as cargas, podemos chamar isso aqui de Q1 e esse daqui de Q2. Vamos calcular a força, depois vamos reduzir essa distância à metade para ver quanto é que vai dar essa força. A constante eletrostática no vácuo, a gente sabe que é 9 vezes 10 na 9, vezes o Q1 vezes o Q2 dividido por D ao quadrado. F é igual a constante é 9 vezes 10 na 9, vezes o Q1, 2 vezes 10 na menos 6, vezes o Q2, que é 3 vezes 10 na menos 6, dividido por quanto? Dividido por 4 ao quadrado. F é igual, ó, seguindo aqui, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3 é igual a 54. O que você faz com os expoentes? Você soma os expoentes. 54 vezes 10 na 9 mais menos 6 mais menos 6 é menos 3. Dividido por 4 ao quadrado é 16. Se você dividir 54 dividido por 16, você vai chegar em 3,375 vezes 10 na menos 3, o que? Newtons. Essa é a força de repulsão entre essas cargas. Agora, se eu dissesse assim, pessoal, vamos reduzir pela metade. Como assim reduzir pela metade? Essas mesmas cargas, 2 vezes 10 na menos 6, elas foram aproximadas. Agora elas estão, 3 vezes 10 na menos 6 é a segunda carga, elas estão uma distância uma da outra de 2 metros. Reduzir a distância pela metade, ó. Era 4, foi para 2. Agora vamos calcular qual que é a força sobre elas. A constante continua sendo 9 vezes 10 na 9, vezes 2 vezes 10 na menos 6, que é a carga 1, vezes 3 vezes 10 na menos 6, que é a carga 2, dividido por quem? Por 2 ao quadrado. F é igual 9 vezes 2, 18, 18 vezes 3, 54. 54 vezes 10 em que expoente? Somos expoentes. 9 mais menos 6 é menos 3, dividido por 4. Agora, 54 dividido por 4 é igual a 13,5. F igual a 13,5 vezes 10 na menos 3 newtons. 13, eu coloquei 13,4, mas é 13,5. 13,5 é quantas vezes maior que 3,375 vezes 10 a menos 3? Aí você pode dividir lá, 13,5 dividido por 3,375, você vai ver que o valor é 4, provando que se eu reduzir pela metade a distância, a carga
a carga não, a força de atração ou de repulsão vai aumentar 4 vezes. Na letra B, que eu vou mostrar aqui para vocês, a letra B diz assim, ó, o que vai acontecer se eu triplicar uma das cargas? Essa é mais simples ainda, ó. Eu tenho uma carga Q a uma distância D de uma outra carga. Se eu triplicar qualquer uma das cargas, o que vai acontecer? Vai ficar 3 vezes maior. Força é constante eletrostática vezes Q vezes Q, valor das cargas elétricas, dividido por D ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Se eu multiplicar uma das cargas por 3, pode ser essa daqui, ó, 3 vezes o triplo. Se eu triplicar uma das cargas, o que vai acontecer com a força? Vai ficar bem simples, ó, F igual a constante eletrostática, visto que a gente não sabe dos valores, mas não tem problema. Q vezes quem? 3Q dividido por D ao quadrado, certo? O que acontece? Se eu fizer com valores numéricos, a gente pode até fazer com valores numéricos para mostrar para vocês. Aquele mesmo exemplo anterior lá, onde eu tinha duas cargas, as cargas eram 2 vezes 10 na menos 6 microcoulomb. Tá uma distância, podemos dizer que a distância é 4. Tá uma distância da outra carga que é 3 vezes 10 na menos 6. Calculando, se a gente calcular a força de interação entre elas, a gente tem aqui, ó, força é igual a 3,375, para a gente não refazer, porque vai dar o mesmo valor, certo? Mas agora é só para mostrar para vocês o que vai acontecer se eu triplicar uma das forças, ó. Vocês viram que a força aqui, ela deu 3,375 vezes 10 na menos 3 newtons, certo? Se eu triplicar uma das cargas, fazer 3 vezes ela, como é que vai ficar, pessoal? Então, a força vai ser a constante 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 1, que é 2 vezes 10 na menos 6. Eu tripliquei essa daqui, ó. Se eu tripliquei, eu fiz 3 vezes ela. Então, vai ser 3 vezes 3. Ela não vai ser mais 3 vezes 10 na menos 6, sim vai ser 9 vezes 10 na menos 6. Dividido por 4 ao quadrado. Agora, resolvendo isso daí, ó, a gente vai fazer 9 vezes 2, 18, vezes 9 é igual a 162. F é igual a 162 vezes 10 em que expoente, 9 mais menos 6 mais menos 6 é menos 3. Dividido por 4 ao quadrado é 16. Então, 162 dividido por 16 é igual a 10,125. F é igual a 10,125 vezes 10 na menos 3. Agora observem, ó, eu tripliquei a força. A força não, eu tripliquei uma das cargas. O que vai acontecer com a força então? Ó, é 10, após triplicar, a força ficou quantas vezes maior que 3,375? Aí eu pego e divido esse 10,125 por 3,375 e vou chegar num valor de 3 vezes. Era bem simples essa, não precisava nem de cálculo. Se eu multipliquei uma das cargas por 3, a força vai aumentar 3 vezes. Então seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido, galera. Até a próxima.